Nesse vídeo vou falar sobre novidades da relação do Grêmio com a Arena, além de outros temas debatidos na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio ontem à noite. É agora, depois da vinheta. Ontem à noite eu estive na Arena para mais uma reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio e até simbólico, né? Quase uma metalinguagem. A gente falou muito sobre a Arena, sobre a relação péssima do Grêmio com a Arena, numa reunião que estava acontecendo ainda fora do auditório, porque não está pronto, né? O auditório que não está pronto um ano e meio quase, não, um ano depois das enchentes, e sem dúvidas por conta de uma preguiça, ineficiência, entre outras coisas, da gestora do estádio, que se estivesse nas mãos do Grêmio, certamente, né, pelo menos o auditório, onde as entrevistas coletivas do clube ali costumam ser dadas, onde as reuniões do conselho acontecem, né, enfim, é um local muito importante para o clube e teve dinheiro do seguro, teve um monte de coisa acontecendo, mas ainda não está pronto, e é esse tipo de coisinha que também mina essa relação tão tumultuada. Vou falar dela, mas eu quero introduzir com outro assunto. Só para dar uma pincelada geral na reunião, foi uma reunião de muitos assuntinhos, assim, sabe? Não foi uma reunião 90% dela tomada por uma questão das eleições, ou, né? Não, a gente votou lá umas alterações no regulamento da Calçada da Fama, nada demais, assim, não vou ficar entrando em tudo aí é público também, é divulgado em outros lugares, então também quem tem interesse pode ir atrás, eu não vou esmiuçar, porque meu objetivo aqui é mais dar opinião, né? Não é dar a informação exatamente, então eu quero priorizar aqui os tópicos sobre os quais eu quero opinar. Mas assim, umas mudanças bem pequenas né, sobre ali a Calçada da Fama, nada que repercuta muito. O Guerra também explicou um pouco a questão do apoio dele ao presidente da CBF eleito, tem as questões ali sutis e tal, mas boa parte da explicação ele dá e vem dando publicamente também, então não tem muito mistério. Talvez um outro tema aqui ou ali, nada de muito relevante. Eu quero destacar dois temas, né? Principalmente o da Arena, tá? Vou tentar ser mais sucinto nesse primeiro, mas eu queria dar uma pincelada também no assunto futebol, porque hoje foi uma daquelas reuniões raras em que se falou de futebol, em que Alexandre Rossato e Luiz Wagner Vivian estavam sentados à mesa junto ao presidente do conselho e etc., né? Eles deram algumas satisfações, falaram algumas coisas, até não teve apresentação de PowerPoint, nada, até cheguei a ouvir ou entender que teria, não sei se atrapalharam ou se não teve mesmo, não apareceu nada em momento algum, mas enfim, a questão cara, que assim, eu quase ignorei esse tema aqui nesse vídeo, porque não teve nada de novo, assim. Tá, cara, a gente entende que o futebol do Grêmio é um calcanhar de Aquiles. Me incomoda muito o coitadismo do discurso, né, do Vivian, principalmente. O Vivian, cara, coitado, sabe? Mas, assim, eu vou poupar as palavras aqui porque eu não quero me incomodar, mas, assim, é surreal. É surreal. Essa posição tão importante está nas mãos dessa pessoa que cada vez que fala ou não fala, para mim fica mais claro do tamanho do erro, do tamanho do, né? Eu não estou dizendo que ele é um completo incapaz, ele é capaz de outras coisas, né? Ele já se mostrou inclusive bom em outras áreas, mas ali, cara, é constrangedor. É constrangedor. Eu tinha dito isso já numa reunião logo depois das enchentes ano passado, acho que foi até na PUC essa reunião do conselho. Agora tem sido lá na Arena, mas num lugar improvisado ali, num hall de entrada no saguão, na antessala da tribuna de honra, é um negócio bizarro ali, mas enfim. E era o Antônio Brum ainda e o Vivian,
E ali eu já falei assim, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? Ali foi pior, porque, né, era um momento até mais delicado, eles foram colocados contra a parede, e o Vivian, assim, meu, inacreditável, sabe? O cara é o profissional da pasta, é o profissional remunerado, né? Mas, enfim, ontem eu só quero destacar um ponto que, não, enfim, voltando, né? Me irrita muito assim, ai, porque agora SAFs, ai, porque inflacionou, ai, porque... Beleza, eu até entendo que eles batam na tecla do inflacionou para justificar os altos gastos do Grêmio, porque eu também acho injusto, tá? Tem gente que fala assim, ai, nunca se gastou tanto quanto na gestão Guerra. Nossa, para fazer um timezinho desse, antigamente gastavam X, agora gastaram 2X, 3X. É injusto, tá, gente? É injusto porque tem a inflação, de fato, do país, mas tem a inflacionada do futebol, especificamente, que está muito acima da inflação do país, né? Qualquer pé de pano aí que não sabe chutar uma bola tá ganhando 800 mil, tá custando 4 milhões de dólares, sabe? Então, assim, eu entendo que a coisa deu uma escalada mesmo, talvez muito puxado por essas SAFs e não sei mais o que, né? Mas a coisa saiu do controle, sobretudo, ou pelo menos no Brasil, assim, sabe? Então eu entendo que eles se defendam dizendo assim, gente, a gente gastou mais em relação ao próprio Grêmio por causa desse contexto, a gente não podia ficar muito para trás. Isso eu concordo, tá? Isso eu concordo. Agora, quando eles entram na coitadice de tipo, ai, mas somos o 11º em investimentos na Série A, né? Então tem, né, 10 clubes que gastaram mais do que nós para tentar justificar talvez uma campanha patética ou de meio de tabela, aí não me pega. Aí é não saber o que é o Grêmio, né? Aí é não saber o que é o Grêmio que ganhou do Palmeiras da Parmalat, que ganhou num Maracanã de 100 mil pessoas com o Romário, né, que tinha sido o melhor do mundo e campeão do Mundial pela seleção brasileira 3 anos antes, né, 3 anos antes, né, então assim, né, ai, mas não sei o que, cara, sempre foi assim, em alguma medida, sempre foi assim, e eu me atrevo a dizer que em alguns casos o paradigma do futebol era tão diferente que era até pior. Não era uma discrepância financeira como hoje, mas era uma discrepância que já existia do centro do país para cá em relação a jogadores. Né? Os caras tinham o Romário, o melhor do mundo. Os caras tinham um Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, né? Só um pouquinho, velho. E a gente tinha lá a terceira reserva, o terceiro reserva do Vasco, que era o Jardel. Né? Aí tinha lá o Paulo Nunes, mas é um pouco disso também, cara. É um pouco disso também. E aí eles se apegaram muito à questão do transfer market. Né? Eu não sei se foi o Vivian ou o Rossato que usa, assim, ó, teve essas pinceladas de justificativa, de finanças, não sei o que, das SAFs e tal, que sempre tem esse coitadismo que me irrita muito, mas o cerne do discurso deles, da autodefesa deles, para justificar que o trabalho tinha uma coerência, um norte, né, era bom em algum nível, foi dizer, cara, que eles gastaram, sei lá, 50 milhões em contratações e o elenco hoje do Grêmio vale 50 milhões, não, bem menos, né? Acho que 11 milhões eles falaram nessa última janela, sei lá. É que o elenco também não é todo feito por essa gestão, né? Tinha ali o Vija Sante, embora boa parte tenha sido feito pela gestão Guerra. Mas assim, eles quiseram dizer que muita contratação foi inteligente, foi sagaz, foi boa e valorizou muito enquanto os jogadores já estavam no Grêmio. Tipo, pegamos esses jovens, Aravena, Arezo, Monsalve, e aí os caras hoje no Transfer Market, se tu for olhar o que a gente pagou por eles e o valor que eles têm hoje, né, isso foi uma bela de uma sacada e tal. Daí eu acho que ele mencionou que o elenco do Grêmio hoje estaria valendo, que eu acho que o ano passado o elenco do Grêmio valia uns 50 milhões de euros, hoje está valendo 90 e tantos, 98 milhões de euros, uma coisa assim, como quem diz, olha aí, ó, nosso elenco está crescendo em qualidade, hoje em dia está quase o dobro do que valia ano passado e tal. Cara, essa análise, assim, ela explica muita coisa. Eu tô com o Transfer Market aberto aqui, com o elenco do Grêmio de 2023. Sabe quanto que valia o Luís Soares em 2023? Aos 34 anos, 10 milhões de euros.
E acho que está super estimado aqui, porque, né, 10 milhões de euros é uma grana para um cara dessa idade. Tem a questão do joelho também ali, né? Enfim. Sabe quanto que estava avaliado o JP Galvão em 2023, aos seus 29 anos? 18 milhões de euros, quase o dobro de Luis Soares. A análise pelo Transfer Market é assim. Eu olhei também rapidamente para não pensarem que eu estou dizendo, porque aqui também, se tu for olhar Natan Fernandes, sei lá, tu pode pensar pela ótica dos jovens, pela ótica dos veteranos, porque tem jovem que resolve, tem veterano que resolve, tem jovem que não resolve, tem veterano que não resolve. Então aqui eu estou enaltecendo o Soares, né, que levou o time nas costas em 2023 e valia quase a metade do JP Galvão, né, segundo o Transfer Market. Mas a gente pode pensar pela ótica dos jovens também, né? Eu olhei o elenco de 2020, o PP, que hoje está no Porto e vale 25 milhões de euros, nem tinha valor estimado em 2020. Tinha um tracinho. Sabe o Caio Henrique? O Caio Henrique é um lateral esquerdo que esteve brevemente pelo Grêmio em 2020, que hoje está no Mônaco, um cara que pegou a seleção brasileira, um bom lateral esquerdo, que passou pelo Grêmio em 2020. Sabe quanto que ele valia em 2020, ali, nesse mesmo ano que o PP nem tinha avaliação? 800 mil euros. Menos de 1 milhão de euros. Sabe quanto que valia o Thiago Neves aos 33 anos? Caio Henrique, 21 anos. PP, 21 anos. Thiago Neves, 33 anos, valia 4 milhões de euros. Mais do que 4 vezes o valor do Caio Henrique. Valia mais que o PP. O Thiago Neves, em 2020, se tu olhar o Transfer Market, valia mais que o PP. Então essa análise, ela mostra uma miopia de campo, de futebol. De tipo, cara, a gente tem que fazer um time bom, um time de oportunidade, pegando veterano que resolve, um time com jovens que resolvam, um time equilibrado, juventude, experiência. Ah, é bom ter um time com valor de mercado elevado? É claro que é, mas é só uma variável, cara. E é uma variável que pode dizer muito pouco, inclusive, que pode ser até dizer o oposto da realidade, inclusive. Se tu pegar o caso João Pedro Galvão, Luis Soares, que o JP Galvão vale o dobro do Soares, ela está dizendo o oposto da realidade, porque o Soares resolvia o dobro, aliás, resolvia o quíntuplo do que o JP resolvia em campo. Então, assim, sabe, cara, tem que ter alguém que entenda de futebol, alguém que entenda, não olhando, esse aqui vale 1 milhão a mais que esse, então esse aqui é melhor pro Grêmio. Não. É alguém que tem que estar vendo o campo para dizer o que é melhor pro Grêmio ou não. E talvez isso que falte no clube há bastante tempo. Gente, o vídeo ficou muito gigante, então eu dividi em 2 partes. Já tem outro vídeo publicado, que aí sim, nele eu falo especificamente da questão Arena.